Oi, gente, esse é o canal Corpo Luz. Eu sou Mônica Tavares e a gente vai conversar hoje com Oswaldo Rosa no nosso bate-papo. O Oswaldo é artista da cena e professor, e a gente vai falar sobre envelhecer e resistir, o tempo em timeline. Os bate-papos são postados aqui todos os domingos, você está sabendo, né? E se você ainda não conhece o canal, te convido a entrar, a conhecer tudo que a gente tem feito, muita coisa bacanérrima para você assistir, para dar o seu joinha, para se inscrever, para apertar o sininho de notificação, para saber quando tem vídeo novo aqui no canal e para poder curtir tanta coisa legal. Se você já é inscrito, eu te agradeço. O canal está crescendo graças a vocês. Muito obrigada. Não saia daí não, que a gente está voltando daqui a pouquinho. E no bate-papo de hoje, quem está aqui? Uma pessoa muito bacana, Oswaldo Rosa. Oswaldo é artista da cena, na dança, no teatro, na música, no desenho e agora se enveredando no audiovisual. Ele é autodidata, experimentador, investigador e provocador artístico, professor e diretor cênico. Oswaldo Rosa, muito bem-vindo no canal Corpo Luz. Muito prazer você aqui. O prazer é todo meu, Mônica. Muito bom estar falando com você, matando saudades. Eita, quantos anos, né? Conheço o Oswaldo de muito tempo aqui de Belo Horizonte e ele agora está morando em Salvador, na Bahia. Agora não, já tem bastante tempo. Ele vai falar disso daqui a pouquinho. Oswaldo, eu vou te convidar para a gente fazer uma audiodescrição. Você topa? Mais ou menos. Tá Faça a sua audiodescrição e eu sigo aqui com você. Tá, João. Então, eu sou Mônica Tavares, mulher negra da pele castanha, digamos assim. Estou vestida com uma blusa rosada de manga curta, brincos grandes em formato de argola, na cor marfim e azul. Meu cabelo está parcialmente preso para os lados, com ele soltos com os cachos para trás. Atrás de mim tem uma estante de livros com alguns objetos e a logo Corpo Luz. Eu sou Oswaldo Rosa, uso cabelo trançado, uma bata africana, uma conta de Xangô atravessada no corpo, entre o pescoço e o lado direito, e estou num quarto branco, escritório, que eu faço no meu escritório, com uma planta atrás e uma rosa desenhada num quadro na parede à direita. Bem, Oswaldo, conta para gente quem que é o Oswaldo Rosa, para a gente saber um pouquinho da sua trajetória, para entrar no nosso assunto, que é envelhecer, resistir o tempo em timeline. Oswaldo, quem é você? Eu sou um resistente, né? Já diz tudo. Resistente, inclusive, Mônica, pela condição de vida do lugar onde vim, uma cidade interior de Minas, Sabará, próxima de Belo Horizonte, mas naquela época interior brabo mesmo. Inclusive, a gente sentia a distância, por mais que fosse 40 minutos de Belo Horizonte, mas havia uma distância, inclusive cultural. A cidade é histórica, o primeiro teatro elisabetano do Brasil, foi o primeiro teatro que eu pisei na vida, e trago essa força dentro de mim, porque aquele teatro me revelou. E sou um resistente porque sou filho de viúva. Meu pai faleceu, eu tinha 3 meses de nascido, e minha mãe tinha 22 anos de idade, com 4 filhos. Ela fez das tripas coração para criar esses 4 filhos. E desde pequenininho, dos 4 anos, eu já carregava trouxa na cabeça, vendia algodão doce, pé de moleque, tudo que uma criança naquela época
preto podia fazer para viver. Então, era uma resistência, sabe? Pé no chão, calçar o sapato que o primeiro, o segundo e o terceiro calçaram. Estudava nos livros do primeiro, do segundo e do terceiro. Então, como era o último, eu sempre era a sobra. Eu ficava com a sobra de tudo. Era um pão, cacetinho, dividido em 4 pedaços para cada um. Então, é essa pessoa que resiste. Então, eu quero falar de resistência, resistência, exatamente porque isso é um trajeto de vida, sabe? Que veio a me fazer refletir nesse tempo que a gente parou, porque talvez se não tivesse parado, suspendido tudo, eu jamais refletiria sobre a minha resistência. E é disso, né, Oswaldo? A gente vai falar de um momento que eu acho que ele começa com a pandemia, não foi isso? A gente vai falar dos caminhos que você traçou a partir dessa complicação da pandemia, né? Mas antes um pouco da gente chegar na pandemia, como é que foi seu trajeto profissional, assim, seu trajeto nas artes? Então, é muito louco porque, contando essa história toda de família, a gente era a pior coisa, a banda podre da sociedade. O filho da viúva, filho da prostituta, que para criar os filhos, ela era mal falada na cidade. A gente ficava com o que era de ruim, todo mundo achava que a gente ia dar para bandido. E, no entanto, sabe, assim, tinha uma dignidade, sabe? Ela tinha uma dignidade que invejável, sabe? É dizer, vou criar meus filhos com a educação necessária para que nunca venham a falar deles que deu para alguma coisa ruim ou que fosse. Falem de mim, mas não falem dos meus filhos. E forçou que a gente estudasse. Dos 4, o que conseguiu ir mais adiante fui eu, porque todos os outros pararam no ensino primário, no início do ensino médio, eu fui até o 3º ano. Mas no 3º ano, naquela época, passar na Escola Técnica de Belo Horizonte, da UFMG, era status. Tinha cursinho para fazer a prova do vestibular, que era para o 2º grau, não era nem para vestibular. Então, eu fiz uma loucura. Eu falei assim, se eu não posso ter o que todo mundo tem, eu vou ter o que é de diferente. Eu não fui para as artes por perceber que estava em mim esse dom. Eu fui por resistência, eu fui por combate. Então, já que vocês podem pagar e disputar o 1º lugar na Escola Técnica da UFMG, eu vou procurar a Escola Guinhar e vou fazer Belas Artes. Olha que barato. Eu não posso estar entre os melhores, eu vou estar entre os diferentes, porque só tem um. Eu fui para a Escola Guinhar e fui lavar carro de madame para ter o material da Escola Guinhar, sabe, para ter o material de pintura, de desenho, e desenhava mal para danar, porque eu vou te dizer que na prova de seleção tinham 23 vagas. Eu passei em 22º lugar e dizia para as pessoas: você passou? Passei, 22º lugar. Mas eu nunca dizia que tinham 23 vagas. Se eu dissesse, você, poxa, ele quase não passa, né? Mas daí eu encontro o grupo Pinta e Borda, Rodrigo Leste, Nelly Rosa, e fui fazer teatro infantil com Miriam, e assim foi até, no meio desse caminho, encontrar o Grupo Galpão. E aí eu fiz vários espetáculos com o Grupo Galpão, até aquele espetáculo que era Ó para você ver na ponta do pé. Fiz a coreografia de Olhos Fechados e fui para a escola de dança de Marilene Martins, depois com Marlene Silva, mas sempre assim,
sabe aquele processo de que você não consegue terminar porque tinha uma série de coisas nesse tempo, sabe, entre uma gravidez precoce, com 20 e poucos anos eu já era pai, então tinha uma barra da sobrevivência que era muito dura, então eu vivia assim, entre dançar espetáculo para ganhar um cachê, dançar em boate gay, em boate de prostituta, a noite toda para acordar de manhã, fazer aula com fulano ou com Beltrano, e que aí o corpo não correspondia, sabe? Eu fui assim, vá pelo que você tem de impulso e de impulso criativo, de improvisação. Então, eu vi as aulas de clássico, de dança contemporânea, eu conseguia absorver no olhar e depois transformar aquilo no meu corpo como podia, mas eu sei exatamente o que é um andeor, a posição do joelho sobre o peito do pé, sabe, a bandeja que você tem que carregar no attitude, sabe, a bola que você tem que estar com tudo isso, sabe, as contrações, todo o arco, porque eu entendo que a gente tem que ter curiosidade e inteligência, que independe de formação, depende da sua curiosidade, da informação que você busca. Então, meu histórico é feito disso daí, da investigação, da provocação, da experimentação e da reflexão sobre o que é, sobre o que não é, o que acerta e o que erra, e corrigir, ter a humildade de corrigir e crescendo nisso. Eu acho que essa é a grande universidade da vida, que você pode passar dentro de uma universidade e não perceber nada disso. Né? Você pode fazer tudo direitinho, contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, mas a musicalidade, a movimentação não passa pelo seu corpo, porque é mental. E a dança, eu acho que ela é física, ela é sentimento, ela é respiração, ela é pulsação e ela é amor. Ai! Bom, mas então, vamos entrar para a pandemia. E aí... Não queria provocar isso. Não, mas isso, eu estou emocionada com a sua história, Oswaldo, porque eu não conhecia a sua história neste ângulo, né? Então, assim, eu fui conhecer o Oswaldo na escola de dança e depois o Oswaldo desaparece para Salvador. E aí agora as pessoas aqui do canal, viu, gente? Vocês vão conhecer a história junto comigo. E o Oswaldo tem uma história para contar para a gente com essa pandemia. Vamos lá, Oswaldo. Como que isso aconteceu? Você imagina que a pandemia ela chega no ano mais promissor de um investimento que eu vinha fazendo há mais de 30 anos, desde que eu estou em Salvador. Para falar sobre isso, eu vou te dizer por que é que eu vim para Salvador. Eu estava no Grupo Transforma, trabalhando com Arnaldo, trabalhando com Tatá, e a gente fazia... Só um minutinho. O Arnaldo é quem fez um dos últimos bate-papos com a gente aqui. Vou deixar aí na descrição do vídeo. O Tatá que ele está falando é o Tarcísio Ramos, não é? Isso, exato. Hoje é professor lá no Teatro Universitário da UFMG. Exato. Então, naquela época, eu estava vivendo situações muito díspares, muito complicadas, uma juventude com filho novinho, sabe, outro casamento nas costas e aquelas coisas de juventude. E aí aconteceu aquele acidente com aquele menino que tocava no Bering Blues, que era namorado de Mônica. Mônica não é... esqueci o nome dela. Eu sei que teve o velório dele, ele estava indo para o show do Sting, a gente combinou de ir para o Mineirinho ver esse show, e veio um caminhão e levou ele no ponto de ônibus. Ele estava no ponto de ônibus para ir para o Mineirinho.
Eu sei que no velório dele foi um velório lindo, sabe? Coisa que pouquíssimos velórios eu vi na vida. Esse foi um. Eu vi, aliás, dois velórios, o dele e o da minha mãe. Naquele velório, eu falava assim, você tem que ir embora. Se você ficar aqui, o próximo será você. Eu senti a morte me rondando. E foi uma cerimônia linda, porque se tocava blues com berimbau, misturado com capoeira. Aquilo me arrepiava, sabe? Porque um monte de negros vestidos de branco, sabe? Jogando capoeira e tocando um blues. Era uma coreografia linda, maravilhosa. E eu sofria, eu chorava e dizia assim, Arnaldo, eu preciso ir embora. Se eu ficar, o próximo serei eu. E Arnaldo disse para mim, vá, Oswaldo, quando você quiser, você volta, diz que a gente está aqui. Eu vim e fui procurar o candomblé. Eu cheguei destruído, sabe? Com a vida toda no chão. E no Pai de Santo ele diz, você precisa ser desconstruído e reconstruído, porque você está completamente dilacerado, viciado em maconha, sabe? Mas eu precisava sair daquilo, porque senão eu não cumpriria o desejo que era da minha mãe, sabe? Vou educar para que sejam homens dignos e não bandidos. Eu precisava vir buscar um refúgio. E eu não voltei mais para Minas. Eu vim daquele jeito, daquela forma, com aquela sacola, e comecei a minha vida toda de novo aqui. E construí uma história lindíssima aqui, porque o candomblé fez exatamente isso comigo. Desconstrói e reconstrói essa pessoa para ter um norte, porque eu estava perdido. E nessa reconstrução, incrivelmente, eu não parei de fumar maconha assim tão rapidamente. Cada vez que eu estava com o Pai de Santo, ele dizia, pare, seu orixá não gosta de coisas que você faz. Eu refletia, só pode ser isso. Mas não falava para o meu irmão, que falava para mim. Eu falei, por quê? Só que meu irmão é de Oxóssi. Oxóssi gosta da erva, Xangô não gosta dessa erva. Eu custei a entender isso. E eu fui colocado em teste o tempo todo, porque eu dizia, parei, só que quando retomava dobrado, mais maconha ainda, mais vício ainda, e isso começou a me pirar. E o Pai de Santo dizia, sabe, você vai se lascar, cuidado. Eu paguei para ver. Até chegar num ponto assim que eu via a vida, sabe, me riscando assim, por pouco não sou atropelado, por pouco um bandido não me atira, por pouco meu irmão viajou para a Europa, eu fiquei sem lugar para poder trabalhar, para morar. Trabalhava na Ebateca aqui, a Ebateca foi o plano Collor, tirou tudo de todo mundo, eu fiquei a ver navios. E aí recomecei tudo de novo e construí uma história lindíssima a partir disso. Mas tem aquela coisa assim, teve um dia que eu falei assim, aqui parou a maconha na minha vida. Sabe assim, você vira a página e não tem mais maconha na minha vida. E não teve mais até hoje. Foi assim também com cigarro. O dia que eu decidi parar de fumar, a única vez que eu decidi parar, eu parei de vez. Quando é difícil? Não. É uma questão de determinação. Você tem que estar determinado. Então, o que acontece é que, assim, eu não vou te contar essa história linda, mas é uma história maravilhosa. Fiz muitos artistas aqui da Bahia que hoje já são reconhecidos no cinema, no cenário do teatro baiano, da dança baiana. E 15 anos trabalhando numa instituição que dava e gerava emprego para 45 pessoas, mais ou menos. E no ano mais promissor, que era esse de 2020, a gente estava superando todas as metas que uma pequena empresa dentro de uma outra maior poderia atingir. Era um ano que a gente fez, estamos bombando e não sei o quê. Na primeira semana de trabalho, suspendeu tudo, tirou, é como se tirasse o chão dos pés. Pandemia.
pandemia. Nesse momento, eu pensei, caramba, e o que eu vou fazer com a minha história? Eu faço o que com tudo isso que eu construí, se nesse momento tudo isso não vale nada? Porque foi só suspender, Mônica, só suspender. Era a única notícia que a gente teve. Assim, a gente não sabia se voltava, quando voltava, se ia continuar recebendo ou não. Era uma empresa que prestava serviço, então a outra não precisava indenizar. Com os funcionários, eles tinham que manter. Mas uma empresa com outra empresa, acabou o contrato, sabe? Justifica-se pela pandemia. A sorte que a gente tinha na pequena empresa uma reserva que nos sustentou durante 2020. Então, tinha tempo para pensar como fazemos. Então, a gente vai ter dinheiro no próximo mês, no outro mês, vamos esticar esse dinheiro da reserva para que um número X, as principais pessoas que seguravam a empresa, pudessem estar investindo em alguma coisa dentro da empresa que fosse virtual, porque começou tudo, sabe assim? Como dar aula através do computador. Quando veio isso? Como dar aula através do computador? Eu falei assim, eu tenho que adquirir logo o celular, um celular decente, para que ali eu começasse uma outra história. Não sei dessa história, não me pergunte se eu tenho alguma formação, não tenho. É a partir da curiosidade, eu comecei a fazer vídeos que os primeiros você olhava e disse, nossa, coitado, isso não vai dar em lugar nenhum, como de fato falavam para mim. Isso é uma porcaria, sabe? Você não sabe nem lidar com a imagem na tela, sabe? E a gente investigando, buscando tutoriais em YouTube, aulas de edição, aulas de filmar esses equipamentos, essas luzinhas e esses fones de ouvido, e tudo nessa onda foi e eu provocando as pessoas, querendo se deprimir. Falei assim, não, gente, é movimento. Movimento leva movimento leva criação, movimento cura. Parar significa morte, sabe assim? Deixa uma planta sem água, sem mexer na terra, para ver o que vai acontecer. Ela vai morrer. E eu repetia, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Água mole em pedra dura, tanto bate. Eu nunca repeti isso tanto quanto eu repeti isso em 2020. E comecei a fazer vídeos e a provocar pessoas. Eu falei assim, como eu, muita gente deve estar sentindo a mesma coisa. Pessoas da minha idade, 60, 65 anos. Porque você imagina, você constrói uma história toda aos 60, alguém fala, pum, para. Você faz o quê? Você não tem nem condição de viver da história que você construiu. Então, comecei a provocar outras pessoas que deviam estar sentindo o mesmo que eu. E eu falei assim, movimente. Me mande um vídeo de 1 minuto, 2 minutos. E eu falei assim, mas você não tem uma luz para filmar, não tem uma câmera boa para... Eu tenho um celular, tenho o som que a natureza dá, sabe? Que é martelo na parede, cachorro latindo, buzina de carro, risada na rua, passarinho cantando, sabe? Use tudo, não negue nada, porque a gente não está dentro de um estúdio, a gente está na vida. E estar na vida, mesmo que dentro de um quarto, mesmo que dentro de uma sala, você não pode negar o que tem ali no espaço. Use tudo que você tem no espaço. Você precisava ver o quanto eu argumentava com as pessoas para provocá-las a tomar coragem e se expor diante do vídeo. Porque não é fácil, Mônica, não é fácil. Eu sei. Você deve ter vivido tudo isso, assim, como é que eu boto a minha cara aqui, sabe? Porque tá tudo exposto. Né? No teatro, você divide a atenção com a luz, com a roupa, com o piso, com o espectador do lado, mas aqui não, sabe assim, eu vejo você com tudo que você é, seus defeitos, a sua virtude, as suas qualidades, sua beleza, o que tem de feio, tudo está aqui, né? E encorajar as pessoas a fazer isso. E aí, o que eu fazia? Eu não tenho a técnica, mas eu tenho a essência. Um perfume se faz com a essência, não faz com a embalagem.
Você pode ter uma embalagem linda e maravilhosa, mas se o perfume não tem essência, você compra uma vez, não tem nada. Mas se tem, você pode ter a embalagem mais simples do mundo, mas você adora aquele perfume, porque a essência dele te desperta coisas. Assim é também na culinária, é assim na roupa, é assim no quadro, no traço, no desenho, na coreografia. E eu falei assim, eu tenho a essência da arte em mim, construída ao longo de 60 e poucos anos, então é disso que eu vou viver. A técnica, os recursos, eu vou adquirindo com o tempo. Isso é uma coisa que se desenvolve fazendo, né? E aí, quando a pessoa fala, não dá, que não sei o que, não vai fazer nada com isso, faz isso, pelo menos para me ajudar, sabe? Porque seu nome, sua história, dá crédito para a minha história que estou começando. Então, só o fato de ter seu nome, sua imagem numa edição minha, vai me dar crédito. Então, eu trocava, negociava isso, sabe? Você me dá a sua imagem e eu te dou o vídeo. E eu só vou publicar quando você bater o martelo e aprovar. Isso tá beleza, eu quero, aprovo, estou satisfeito. E sempre escrevi um texto lindo para a pessoa que me deu esse material. Eu botava o texto que meu coração dizia e escolhia a música que te representava, sabe? Que você se identificava com ela. Mas para botar uma música, eu ouvia 60, 70, 80, sabe? Experimentava, olhava, serve, não serve. Dialoga com o corpo dela, sim. Dialoga mais ou menos, então não é. Dialoga tudo. Tinha umas que fazia assim, bum, caía como uma pluma na cena. Mas era uma pesquisa enorme, sabe? Até decidir a música que ia para o vídeo. A primeira pessoa que eu encontrei que me deu força mesmo foi meu irmão, morando no Texas. A gente é muito parecido. Eu fiz alguns vídeos com ele junto, porque lembro da história que eu vim para cá para dançar com ele. Ele dançava no BTCA, Balé do Teatro Castro Alves. Foi um único ano que eu tive a experiência com Pedro dançando no Teatro do Iquiba e no Passeio Público. A gente era muito parecido. E o coreógrafo Vitor Navarro, ele dizia assim, nossa, eu gostaria de coreografar vocês dois, porque parece que um é o sósia do outro. E a gente era muito, e é muito diferente ao mesmo tempo. Pedro é todo clássico e eu sou todo tribal, sabe? Mas tem uma aparência, sabe? Às vezes a gente também se enganava na frente do espelho, porque passando numa rua assim, eu olhava, quem sou eu, quem é eles? A gente se confunde. As pessoas nos confundem muito. Então, Pedro me deu uma força muito grande, e era Pedro que dizia assim, continue, faça. Esse povo tem que te pagar, isso é trabalho. E ele me pagava, ele mandava dólares para mim, para te ajudar a segurar. Não estou precisando, porque ainda tenho dinheiro da reserva da empresa. Não, isso é trabalho, isso é profissão. Olha que visão, que irmãozão eu tenho. Foi a primeira pessoa. A gente fez algumas coisas juntos que ficaram muito legais. A gente discutia o figurino, discutia como é que a linha de dança que a gente ia fazer, sabe, a concepção da cena, sabe, a gente foi fazendo, eu vou te mandar algumas cenas da gente fazendo isso. Oba, nós vamos colocar aqui agora, sim. Por exemplo? Não, agora... sim, agora. Agora? O que a gente vai ver agora? Você vai ver um vídeo que chama Respirar. Sabe? Pouquinho. Sim.
no meio daqui e agora. Então, esses 2 vídeos que a gente vai ver, ele mostra com muita clareza essa semelhança que a gente tem e as escolhas estéticas que a gente fez para editar esses vídeos. E a gente discutia como era a pergunta e resposta, como a música dialoga com o movimento dos corpos, tanto o meu aqui no Brasil e o dele lá no Texas, nos Estados Unidos. Então, Mônica, a partir desses vídeos feitos com meu irmão, eu fui ganhando ritmo e gosto pela coisa. E aí fui provocando outras pessoas e fui fazendo outros vídeos. Como eu não ganhava nenhuma ajuda de auxílio emergencial, eu fui buscar isso como um senhor de 60 e tantos anos, né, não aposentado, artista. Eu achei que eu tinha direito. De fato, eu tenho direito, mas o governo não reconheceu esse meu direito. Dizia que eu não enquadrava naquele formato de ajuda emergencial. Assim como os editais também que surgiram. Não passei em nenhum. Da lei emergencial? Não passei. Entrei com propostas e não passei. O que para mim é muito estranho, porque isso me prova o que eu sempre pensei do Estado, sabe? Dos meios públicos e tudo mais, sabe? E de como é que a sociedade se porta diante desses editais. Não é como o que eu acredito, sabe? Você deveria merecer um prêmio, um edital pela defesa que você faz dele, e não pelo seu currículo, um monte de coisas que você apresenta, que eles exigem, no final das contas, sabe, eles passam um protótipo que não se sabe o que vai ser. Em arte, você nunca sabe o que vai ser, você pode até projetar, mas o resultado depende da equipe que você contrata, das condições que você trabalha, da sua condição emocional. Tudo é uma arte efêmera, ao mesmo tempo subjetiva, sabe? Não é exato, sabe? Não é matemática, né? Então, cada estado e município teve a sua maneira de fazer, né? Exatamente. Mas uma coisa era comum a todo mundo, sabe? Assim, eu vou escolher você porque eu acho você melhor do que eu. Isso não cabe numa lei de emergência. A lei de emergência, sabe, você vê quantas pessoas viviam com que grau de produção, e dividir isso, porque não é dinheiro de emergência, o Tesouro Nacional não é para isso, sabe? No entanto, as escolhas elas foram feitas pelas notas que se dá por esse, aquele outro critério, e se você não atingiu, você está fora. Eu acho que deve ter sido a maneira com que foi feita aí, né? Porque aqui atendeu bastante gente, assim. Aqui atendeu também muita gente. De certo, alguém deve ter ficado para fora, né? Mas nós temos que ter recursos para todos, né? Mas
Então, que aconteceu? então, o que acontece? Eu entrei em tudo que foi edital, que foi ganho de edital do governo. Então, um festival não sei aonde, eu entrava com meus vídeos e não ganhava, e não ganhava, e não ganhava. Teve um, inclusive, que chegou a me dizer, sabe, esse edital não se destina a pessoas da sua idade. Isso me revoltou, isso me deixou muito mal. Professor, não disse no edital, em momento nenhum, que era para uma idade específica. E ele dizia, isso é para novos, você é consagrado. Como eu sou consagrado, por quê? De onde você está tirando isso? Quer dizer que E o você não cara vive, não, porque você tem nome? É isso? Você não vive, você não tem direito à existência. E foi os momentos que eu comecei a me sentir para as beiradas, empurrado para... Se eu estou com 60 anos, já não tem nada para mim, eu vou fazer o que da vida? Né? Eu comecei a sentir que estava ficando pesado. Né? Eu estava me sentindo excluído, sabe? Inútil, a palavra mais exata é essa. Mas, ainda assim, eu consegui algumas coisas. Por exemplo, o Contem de Natal, de Manaus, inclusive a menina diz isso, né? Assim, a Amazônia vê o Brasil não vê a Amazônia como parte do Brasil. A gente é um canto a gente não faz parte do Brasil. Mas a gente vê o Brasil, a gente trouxe gente de tudo que é lugar para cá. Mas a gente nunca vai para nenhum lugar fora de Manaus. E foi lindo trabalhar com essa figura, porque é uma potência, é uma mulher assim, guerreira, descendente de índios, e isso me deu força. Depois a gente pegou aqui um projeto que ganhou o edital da Lei Aldir Blanc, que foi Sarau do 18. Era um trabalho que Rita Semani e Aninha Franco fazia no Teatro 18 antes da pandemia, e aí ela retoma isso, mas editando. Só que era muito trabalho, sabe, para um cachê deste tamanho. Você imagina o que é ganhar R$ 200 por uma edição que eu levava a semana inteira no celular e adquiri ler nesse período. Porque, sabe, 1 hora de sarau com vários poemas, com várias pessoas participando, sabe, editar isso e chegar num formato de sarau, sabe, bem apresentado, era trabalho que chegou num ponto que eu falei assim, eu não dou conta, sabe, eu fazia comida uma vez na semana para repetir ela no congelador a semana inteira para não ter que parar para poder ir para a cozinha. E aí acabei desistindo, eram 16 saraus, eu fiz 4. No quarto eu já tinha dor no braço, que era a dor de ler, né, de movimento repetitivo. Até que chegou o Niterói em Cena na minha vida, sabe? O Niterói em Cena Resiste já tinha um diferencial que era o seguinte, em 1 minuto, argumente por que você merece fazer parte desse festival. Eu botei o celular na minha frente e disse exatamente o que eu digo para você. Eu preciso me fazer útil, eu preciso aprender, eu preciso ficar vivo. Em 1 minuto eu falei tudo. E aí o que me vem imediatamente uma resposta, você está dentro. 500 pessoas no Brasil inteiro se inscreveu, 30 pessoas passaram. E uma cabeça, um povo maravilhoso, sabe assim, sabe quando você vê um festival que contempla todos os gêneros, todas as idades, todas as cores, tudo pode, e ainda remunerava com dinheiro que veio do Goethe em euro, a gente ganhava em euro. Eu dizia, a princípio, eu estou fazendo por causa dos euros que você está me pagando. Depois eu estava fazendo porque eu fiquei apaixonado. Eles diziam assim, você é o aluno CDF, o mais velho de todos e o mais Caxias, que era o primeiro a chegar na aula e o último a sair. E todo exercício que passava, você era o primeiro a entregar, já caía para dentro para fazer. E isso mexeu muito comigo. Foi uma mudança assim, completa. Mexeu comigo porque, além de tudo,
mexeu com uma coisa que eu não conseguia lidar bem, que é as redes sociais. E aí eu comecei a ver que tinha regras, sabe? Tem uma mecânica aí para essa coisa funcionar, para você ter seguidores, para você comunicar, tem um marketing, tem não sei o que e tal, que foi uma menina novinha que faz a comunicação do Grupo Galpão, aí, Letícia Leiva, linda ela, uma figura de um coração imenso, sabe? E aí fizemos Conjura, o outro, me esqueci o nome dele, eu sempre esqueço, e é sintomático até esquecer o nome dele. Aí a gente teve um dos módulos que falava da dramaturgia, e que foi com Miwa, eu não sei falar o sobrenome dela, mas é uma Nisei, atriz já fez novela na Globo, é uma diretora de teatro, faz cinema, e ela mexeu geral, ela me incomodou muito, mas de uma maneira muito amorosa, porque ela falava verdades que te tirava do conforto, mas te movia a pensar. Então, ela mudou meu olhar para a câmera, sabe? Ela falou assim, olha o que está em volta, na periferia da câmera, olha o que está aqui em volta, não olha só para a sua imagem que está no centro. Muita coisa está dita fora de você. Aí, sabe quando amplia seu campo de visão, você começa a perceber que a linguagem é muito mais do que a imagem do centro. Foi isso, ela mexeu comigo. E esse festival, em algum momento, quando a gente tinha já de que trazer um produto, né, um resultado dele, as pessoas começaram a falar do que é que elas pensavam em fazer, porque podia fazer tudo. Esse professor, que eu esqueci o nome dele, ele veio com uma regra, e se fizer isso é teatro, se não fizer não é. Mas como é que você prova que é assim, sabe? Porque deu certo você fazer desse jeito, mas pode ser que outro encontre uma outra forma e que dê certo, né? E você não pode estabelecer isso como regra, porque isso é autoritarismo. Estamos num momento de experimentação e que estamos descobrindo coisas, sabe? Não engaveta, não enquadra, não bota dentro do aquário, porque esses peixes estão em alto mar, sabe? A gente tem muito para crescer. E eu sempre disse que se a gente encontrou a sétima arte no cinema, com a pandemia e com essa maneira nova de lidar com a comunicação, eu acho que a gente encontra aqui a perspectiva de encontrar a oitava arte, que não é cinema, que não é audiovisual, que não é teatro, que não é dança, mas é uma mistura de coisas que a gente... Isso é um caminho que a gente não pode botar agora um ponto final, porque só está começando, né? Então, o que acontece é que cada um fez o que achava que queria fazer. Eu tive uma catarse um dia, levado por uma figura, um trans, encantador. Foi o dia que eu percebi que ele era trans, eu achava que era um menino, e ele fala daquela viagem, daquela situação que aconteceu no Macapá, que me tocou profundamente. Foi a crise de energia, que ficou sem luz por 22 dias. Ele tomou água podre, comeu comida podre, sabe, água quente, não dormia porque tinha medo de ser atacado, porque transfobia e não sei o que, etc, etc. Ele falando, sabe, me tocou profundamente, e eu precisei falar logo em seguida, e aí eu tive uma catarse. Quando eu terminei de falar, ficou como você ficou aí no início do vídeo, sabe? As pessoas chorando, gente assim, impactada, parada, assim, o que é que esse cara está falando? Eu falei com tudo, eu falo com tudo, né? Entrego tudo. E aí disseram, seu trabalho está pronto, se eu fosse você, ia para frente do vídeo e contava a sua história. Eu disse, não, gente, peraí, eu não sou Fernanda Montenegro que consegue ter, sabe, são momentos raros de emoção, de intuição, de
de frescor, sabe, que não acontece. Eu não tenho essa prática, né? Ela disse, não, mas você deve fazer. Eu disse, não, peraí, eu quero fazer gravado. E aí comecei a escrever o Resistência, Reexistência. Foi o que me fez uma viagem para dentro, voltar para dentro. Essa história toda que eu comecei a te contar lá no início, sabe? Como nasci, como era a minha família, o que eu vestia por último de todos. Eu venho encontrando a minha resistência aí. Mas não é uma resistência. Teve um momento que eu percebi que não, quando você resiste, você machuca, e é machucado. Quando você resiste, você aceita o que é, transformando em uma outra coisa para você conseguir levar. Eu acho que é um pouco como a água que bate na rocha, ela não resiste à rocha, ela envolve a rocha, por isso ela ganha a força que ela ganha e faz o que ela faz. Então, foi isso que eu percebi nesse tempo, sabe, de fazer esse vídeo. E nessa reflexão, aonde eu já passei também nessa conversa aí com você, quando eu falo do candomblé, né, do Só um encontro. minutinho, Oswaldo, antes de você entrar no candomblé, este vídeo que chama Reexistência, ele tem, você tinha comentado comigo, acho que uns 10 minutos, né? Você vai deixar para nós o link aí, né? Para que as pessoas... Viu, gente? Quem se interessar de conhecer... Esse vídeo é lindo. E eu acho que merece ser visto. Então, me desculpe, vamos voltar. É só para sinalizar que esse vídeo do que ele está dizendo agora vai estar disponível para vocês assistirem. Sim. Então, esse vídeo, ele me fez refletir sobre essa ideia da reconstrução, né? Desfazer uma pessoa e reconstruir ela de novo. Então, naquele momento, eu precisava de registrar essa reflexão, sabe? Do mesmo jeito que aconteceu lá atrás no candomblé, aconteceu. Eu não tive como refletir, sabe? Veio acontecendo essa reconstrução. Mas na pandemia não, veio uma reflexão muito minuciosa, porque eu falava de coisas ali que em algum momento ou meu irmão ou alguém do próprio festival chegava para mim e dizia assim, Oswaldo, é necessário você falar isso? É necessário você expor fulano ou beltrano? Porque se isso for relevante, use. Se não, retire e vai mais direto, porque o primeiro vídeo ele deveria durar 1 hora e 20. Eu tinha 10 minutos para poder falar. Sabe? Não podia... A regra era 10 minutos. Eu passei. Mas passei pouquinho. Mas, na realidade, sabe assim, foi um exercício de economia, de limpeza. Fique com o que é relevante, fique com o que é essencial. Toda essa coisa que eu falei lá no início, sabe? Você tem a essência, então fique com o essencial. O que é sobra é plus, é over, sabe? Então fique só com o que você tem, sabe? E dê importância para isso. Eu acabei de ouvir o latido do seu cachorro. Ele é importante estar aqui, sabe? Ele está presente nesse momento com você e comigo. Então, era isso que eu... Tá vendo? É importante, é uma expressão... Eu ouvi o cachorro da rua, aí ele está respondendo agora. Ai, que vontade de ir lá pedir para ele parar. Mas vamos deixar. Vamos deixar ele fazer a trilha sonora. Trilha sonora, está fazendo parte da nossa expressão. E dessa coisa que eu acho que é importante, sabe? O que a gente tem para agora, seu cachorro latindo, a gente aqui falando, o vento batendo ali na minha janela, que deu para fechar, mas quando não dá, vai com vento mesmo, porque faz parte da história. Então, o que eu percebi nisso tudo? Eu preciso voltar a um vídeo que eu vou pedir depois para você também colocar o link. Teve um momento que teve uma atriz
e uma bailarina do Teatro Castro Alves, uma pessoa absolutamente generosa, sabe, uma artista formidável, que ela me fez um vídeo que me chamou para libertação. Libertação. Ela dança nua. E de uma maneira tão bela, esse vídeo ganhou o mundo. Foi o primeiro vídeo que viralizou. E aí ele foi para a Casa Rosa, e a Casa Rosa mandou para a Itália, para a Espanha. O vídeo rodou o mundo. É lindo esse vídeo. Isso foi eu preciso de falar, porque foi um plus nesse trajeto. E a segunda coisa que veio, que é esse festival de Niterói em Cena. Porque quando eu comecei a falar de mim, eu vi que eu precisava falar do candomblé, porque ele foi de absoluta importância na minha condição de resistência, de reexistir. Porque no momento que você vai para o candomblé, olha como é louco isso, você se recolhe, você se isola, mas é uma opção, você escolhe, você tem um arbítrio de dizer, vou entrar no roncó. Roncó é um quarto fechado que você fica ali o tempo que for necessário para a sua cabeça ser feita, para você estar pronto para receber o orixá no seu ori, na sua cabeça. E foi louco porque quando você entra nesse lugar, você, a princípio, alimenta de mingau de milho branco e água, por 3, 4, quanto tempo for necessário. Então, você limpa, sabe? Esse alimento limpa seu organismo. Depois é que você, quando você está naquele estado sonolento e não sei o quê, sabe a hora que você recebe todos os rituais na sua cabeça, de fortalecimento e de nascimento. Eu lembro de uma coisa que eu odiava pisar no chão, com o pé descalço, e o Pai de Santo dizia assim, como é que você quer estar em contato com o céu se você se recusa a estar em contato com a terra? Aí você entende que tem que botar o pé no chão, sabe? Independente do que tenha no chão, espinho, pedra, o que for, sabe? Mas é o que te faz comunicar com o céu. E, a partir disso, você começa a aprender como um bebê aprende a andar, a falar, a lidar com as plantas, com a água, com tudo. E, incrivelmente, você é tratado como um bebê. Iaô é um bebê, acabou de nascer. E todos os cuidados para esse Iaô. Ele está chegando gente nova no pedaço, sabe? Ele precisa de todos os cuidados. E aí que a gente começa a perceber que ele precisa do cuidado do mais velho, porque ele é o mais novo. E os que estão no meio têm que fazer a cama para receber a informação do mais velho e oferecer para o mais novo. Então, você faz isso. É lindo demais, porque você reverencia o mais velho porque ele tem um conhecimento, e o conhecimento, a sabedoria, ela não vem de livros, ela vem da experiência vivida, e o novo ele é importante porque ele é que preserva a tradição, porque se não tem as crianças dentro do candomblé, como é que ele vai seguir, né? Como é que ele vai desenvolver ou me foge a palavra, preservar, sabe, esse conhecimento, sabe, essa tradição
sabe? Porque vai passando. A criança que nasce no candomblé, antes de andar e falar papai e mamãe, ela já fala Carol. Carol é bom dia. Ela ouve todo mundo falar Carol. E ela, Carol, já acorda Carol. Ou então, sabe assim, modo do pé, muito obrigado, sabe? Ela vai aprendendo assim. Eu lembro que eu era muito curioso e meu pai de santo dizia assim, não pergunte, viva. A resposta está na sua relação, não está na pergunta e na resposta. A resposta você tem que encontrar dentro de você. E isso é incrível, porque são coisas que deviam fazer parte da nossa existência natural, ocidental. No entanto, vem a nossa ancestralidade, o nosso lugar de religião, de cultura, te fazer conhecer e viver as coisas lá na prática, sabe? Cada prato tem sua decoração específica e tem um sentido porque é decorado daquele jeito. São X números de bolinho de acarajé para um prato de ançã, mas é tanto para o outro prato, são tantos quiabos inteiros para Xangô, e, sabe? E que são colocados numa disposição ou em círculo. Tem toda uma cultura estética, uma cultura de arte, sabe, em cada ação, em cada coisa. O que tem aqui na minha conta, sabe, se você for contar, tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 entre um e outro. Isso é calculado na hora que está sendo confeccionado. Isso tem a ver com essa conta de Ebome de Xangô. Eu não sou mais Iaô, eu já sou um adulto. Então, são contas maiores. Do Iaô são contas pequenininhas, pequenininhas. Tudo tem uma razão de ser. E Oswaldo, o que isso, então, te relaciona quando você fala do seu envelhecer e de como que isso te ajudou nesse processo? É que, na real, quando eu mais senti que nessas coisas, dessa discriminação, como eu te falei, do festival, sabe, vai te empurrando para a beirada e não sei o quê, eu busco no candomblé, sabe, a força disso que eu acabei de te falar, sabe, assim, o velho, ele é necessário porque ele detém o conhecimento. Ele tem que ser valorizado, ele precisa ser reverenciado. Eu preciso botar minha cabeça no chão e pedir a bênção para o mais velho, porque ele conhece o que eu não conheço. Ele que vai passar para mim esse conhecimento. E isso é que dá longevidade para as pessoas, sabe? Porque elas se sentem úteis e respeitadas. A gente procura o caixão quando a gente é empurrado para a beirada, é discriminado, se você não serve mais, é uma coisa do tipo, não pegue isso porque você não pode pegar. Por que eu não posso pegar? Você não pode subir as escadas giratórias para ir no andar de cima. Por quê? Porque você está velho? Não, eu posso subir essas escadas. Eu prefiro morrer da queda do que morrer por não ter subido. Porque cada vez que eu não subo a escada, é um tempo da minha vida que eu estou perdendo, que eu estou jogando fora, sabe? E foi o que eu percebi em algum momento. Ficar em casa porque sou velho não é mais lugar. Depois da vacina, então, assim, não é lugar para eu estar dentro de casa. Eu tenho que ir para a rua, eu tenho que viver. Eu não sei quem é que mais morreu. Se foi quem se arriscou ou quem se preservou e deixou 2 anos de vida para as cucuias. Eu, em algum momento, no meio disso tudo, das poucas vezes que saí, teve um dia que eu saí, eu senti os ossos doendo, eu desci a ladeira, me tremia todo e falei, eu preciso de uma bengala para poder conseguir chegar lá embaixo, sabe? E eu fui muito devagar, porque eu falei assim, eu senti que os músculos não seguravam os ossos e os ossos não seguravam o corpo. Aí você fala assim, pô, a velhice está aí, a pandemia nos envelheceu, porque a gente perdeu o tônus muscular, a gente ficou parado, a gente ficou deitado, e deitar é uma posição de
de caixão, não é uma posição de quem está vivo, sabe? Você deita para dormir, é o momento do descanso, mas se você descansa 24 horas, você vai descansar uma semana, um ano inteiro, e vai descansar no caixão. Era isso. E eu falei assim, não vou, não quero. E tem uma coisa em Xangô. Eu sou infartado, Mônica. E quando eu estava na sala de cirurgia, eu olhei para a tela, né, para o monitor, e eu pensei assim, Xangô, eu estou morrendo, eu não quero. Eu preciso, eu ainda tenho coisa para fazer. Naquele momento eu pedi, eu não quero morrer agora, me dê uma chance. E só me deu uma tranquilidade assim, apaguei. Acordei no dia seguinte na UTI, já tinha feito todo o procedimento. E tem uma conversa de Xangô, os filhos de Xangô, eles ressurgem das cinzas. A quizila de Xangô é terra, é estar debaixo da terra, é defunto. Ele é irmão de Omulu. Omulu é um orixá da morte, mas ele tem quizila a buraco, a caranguejo, ao que vive no meio da terra. Por isso eu te falei que eu vi 2 enterros na minha vida. O da minha mãe, eu precisava ver, meu pai me liberou, falou assim, vá. Eu vi minha mãe morrer nas minhas mãos, e esse menino lá do Beringlus, que foi o que me fez vir atrás de Xangô. Ela é como uma coisa toca na outra. Então, nesse momento que eu percebo... É sua trilha sonora. Bom, então, aí com a trilha sonora do cachorro, eu vou deixar aqui com vocês, na descrição, todo o material que o Osvaldo vai passar para mim, para vocês acessarem, tá? E a gente está chegando ao fim. Osvaldo, eu vou te fazer a pergunta que não quer calar, clássica. Como você deseja finalizar o nosso bate-papo? Com o Ilá de Xangô, né? Então, explica para gente. Opa, Nixé, Caô, Cabieci. E fique essa energia para todo mundo, que é o grito de Xangô, sabe? Quando Xangô está dançando, as pessoas gritam isso. Opa, Nixé, Caô, Caô, Cabieci. Osvaldo, muito obrigada. Eu adorei ter você aqui, eu fiquei muito emocionada, eu acho que é uma experiência maravilhosa que você passou para a gente. Te agradeço muito sua presença, sua disponibilidade, sua generosidade. Muito obrigada. E eu despeço de todos também que ficaram aqui até agora com a gente, agradecendo a presença e desejando uma semana super bacana. Osvaldo, um beijo para você, pessoal, um abração, um beijão para todo mundo. Um beijo para você também, muito obrigado, viu? Foi um prazer falar com você. Igualmente. Beijo. Beijo. Beijo, cachorrinho, como é que ele chama? Asta. 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 Ó. Asta. Beijo.